Olá, eu sou a Lúcia, faço parte da Igreja Projeto 242. Igreja para mim é estar em missão, né? Cada um contribuindo com o seu dom, né? E trabalhar as várias frentes, que são trabalhos com crianças, com jovens, com a família, né? E mesmo em tempos de pandemia, agora isolamento social, a igreja ela teve o cuidado de ter vários tipos de encontros online, né? Então tem os encontros de oração, que é uma bênção, tem havido vários testemunhos, né, de pessoas que estão ali orando uns pelos outros, né, e acontecendo milagres ali. Então, também tenho as reuniões de pequenos grupos uma vez por semana, a Santa Ceia e os cultos aos domingos. Então, se você ainda não conhece, busque mais saber sobre o Projeto 242. Bom dia, bom dia! E mais um dia a gente se encontra aqui para a gente poder cantar, para a gente poder ter esse tempo onde a gente vai louvar a Deus através de músicas, para a gente ouvir da parte de Deus. Deus com certeza tem algo para falar comigo e com você. E é assim que a gente começa hoje, pedindo para que Ele fale e para que os nossos corações sejam sensíveis para escutá-lo. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua presença em nossas vidas. O Senhor está vendo cada um em suas casas, cada um aonde essas pessoas estiverem assistindo, meu Pai. O Senhor está aqui com a gente, é o Senhor quem nos domina, é o Senhor quem cuida de tudo. E o que a gente pede é, Deus, vem e fala com cada um de nós. Fala de uma maneira forte, meu Pai, que a gente seja tocado, transformado, desafiado pela Tua palavra, Paizão, pela Tua bondade. Em nome de Jesus, vem e nos muda para que a gente seja mais parecido contigo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Cante com toda vontade e esteja preparado para a mensagem e que ela fale muito com você e mude sua vida. Deus te abençoe. Nosso mundo não é perfeito. Basta olhar os noticiários. O mal está em todo lugar. Lá no fundo todos sabem e sentem que existe algo errado. Mas por quê? Por que concordamos que algumas ações são erradas? De onde tiramos nosso código moral que nos diz o que é certo e errado? Se criamos nossos próprios padrões morais, sem nos importar com o que fazemos, então qualquer ação é aceitável. Bem e mal são a mesma coisa, e as pessoas que cometem crimes hediondos não são culpadas. Elas simplesmente fazem o que é certo para elas. Mesmo assim, dizemos que elas são culpadas. Quando alguém mata uma pessoa inocente, isso nos incomoda, nos enfurece. Odiamos injustiças. Talvez estejamos num jogo de sobrevivência de quem se adapta melhor. Sofrimento e morte apenas eliminam aqueles que não são fortes ou sortudos o suficiente, aqueles que não ganharam na loteria genética. Mas se isso é verdade, por que histórias de morte e destruição trazem sentimentos de profundo desgosto e sofrimento dentro de você? Por que seu coração dói ao ouvir histórias de tragédias? E por que tantas outras pessoas se sentem da mesma forma? Poderia isso sugerir que existe algo mais? Alguma força externa maior do que você teria te preenchido com o desejo de amar e fazer o bem? Suponha que existe uma razão por trás de odiar o mal no mundo. Suponha que isso leve a algo maior. Isso poderia levar à esperança? Nós fomos sarados,
nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Por suas pisaduras nós fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho onde vou. Hey. Por suas pisaduras nós fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Por suas pisaduras nós fomos sarados, nosso coração está incendiado a uma multidão de filhos apaixonados, clamando: venha ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho onde vou. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho onde vou. Tu és o caminho onde vou. Tu és o caminho onde vou.
fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ausente o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tuas bondades liberta os meus ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Bom dia. Na carta de Paulo a Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 6, nós encontramos Paulo fazendo recomendações. Primeiro, as recomendações de Paulo, nós poderíamos dizer assim, são direcionadas àquelas pessoas que não têm dinheiro ou que não têm muito dinheiro. Nós poderíamos dizer até, elas são recomendações para os pobres. Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada poderemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Mais adiante, Paulo direciona suas palavras a um outro grupo de pessoas. Estes são aqueles que têm dinheiro. Eles não estão querendo ficar ricos porque eles já são ricos, eles já têm dinheiro. E então, no versículo 17 desse capítulo 6, Paulo diz assim: ordena aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede amplamente todas as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem e que enriqueçam com boas obras,
Sejam solidários e generosos. Com isso, acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu acredito extremamente importante para nós cristãos. E eu me lembro que na minha vida tiveram alguns momentos que foram aqueles momentos de definição, aqueles momentos de mudança de perspectiva, aqueles momentos de abrir dos olhos. E um desses momentos foi mais ou menos no início da década de 90, quando eu ouvi pela primeira vez a história de um homem que nesse último ano se tornou bastante conhecido por muitas pessoas, e o nome dele é Bryan Stevenson. Naquela época eu ouvi essa história sendo contada por um dos professores do Bryan, alguém que havia lecionado para ele numa das universidades em que ele estudou. Então esse professor contou a história do Bryan e eu fiquei muito empolgado com essa história. E a história era sobre esse jovem afro-americano que é brilhante na sua classe, no ensino médio e depois na faculdade, e acaba indo depois fazer a faculdade de Direito em Harvard e se forma como um dos melhores da sua classe, com honra. E depois de ter se formado em Harvard e ter a possibilidade de ganhar muito dinheiro numa firma de advocacia na Costa Leste, esse jovem advogado, Bryan Stevenson, retorna para o sul dos Estados Unidos, a região mais carente, mais pobre dos Estados Unidos, e vai trabalhar como um advogado pro bono, que não teria lucros ali na sua prática do direito, e mais ainda, ele vai trabalhar com aquelas pessoas que estão encarceradas no corredor da morte em diferentes penitenciárias naquela região. E quando o seu ex-professor ouviu que isso estava acontecendo com ele, em um determinado momento ele falou assim: Bryan, mas o que está acontecendo com você? Por acaso você não acredita na pena de morte? E o Bryan respondeu da seguinte maneira, e foi isso que me impactou. Foram essas palavras. Esse foi o momento definitivo na minha vida naquela época de abrir os meus olhos para uma nova perspectiva, uma nova visão. As palavras do Bryan Stevenson respondendo sobre se ele acreditava ou não na pena de morte. Ele diz: não se trata disso. Há dois tipos de leis neste país. Uma lei para o rico e poderoso e outra lei para o pobre e vulnerável. Não colocamos criminosos no corredor da morte nos Estados Unidos, colocamos pobres no corredor da morte nos Estados Unidos. Porque o pobre não tem ninguém que o defenda, exceto em Montgomery, Alabama. Porque lá eu defendo o pobre. E sabe de uma coisa? Foi para isso que eu me tornei um bom advogado. E quando eu ouvi isso, fui impactado por essas palavras e por essa atitude, e passaram-se aí tantos anos. No último ano foi feito um filme acerca da vida desse advogado Bryan Stevenson, e o nome do filme é Luta por Justiça. Ele esteve aí nos canais de streaming diversos aqui no Brasil. Eu assisti inclusive com a minha família durante essa pandemia. Por que eu estou falando isso? Porque o tema de hoje tem a ver justamente com essa questão da justiça e, mais ainda, tem a ver com a questão da igualdade. Somos todos iguais? De fato somos. Se somos iguais, nós todos recebemos um trato igual por parte da justiça e das pessoas, onde quer que for que estejamos. Nós precisamos pensar nessas coisas. E antes que você comece a olhar para mim e imaginar que eu estou indo para uma linha ideológica, eu quero dizer o seguinte: nós não podemos deixar esse assunto sob o sequestro ideológico. Essa questão da
da justiça e essa questão da igualdade não pode ser uma pauta que os cristãos abandonaram, deixaram de lado e que quando nós falamos sobre isso, imediatamente alguém já tenta sequestrá-la para o lado da direita ou da esquerda e trazer as suas ideias e o seu viés político para isso. Essa pauta é uma pauta cristã e eu pretendo demonstrar isso, muito embora seja breve nessa manhã, eu pretendo demonstrar como isso está nas entranhas da nossa fé e daquilo que a Bíblia nos ensina. Primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a Bíblia nos apresenta o fundamento da igualdade. E é baseado nesse fundamento bíblico, inclusive, que os cristãos foram os primeiros, lá ainda no Império Romano, a se posicionarem em favor da vida, para defenderem a vida, para considerarem a vida sagrada e para justamente trabalharem para aquilo que muito tempo depois ficou conhecido como direitos humanos. E hoje no mundo, quando se fala de direitos humanos, muitas pessoas acham que isso foi inventado por qualquer pessoa, menos um cristão. No entanto, foram os cristãos que iniciaram com toda essa história e eles iniciaram baseados, fundamentados nesse fundamento que eu vou compartilhar aqui, que é o primeiro deles. Qual é? O fato de que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são iguais porque foram criados à imagem de Deus. Isso a Bíblia nos ensina. Não existe nenhuma pessoa nesse mundo, não existe nenhuma pessoa nesse planeta que não traga essa imagem e semelhança de Deus. Você vai falar assim, não, mas o pecado entrou no mundo e o pecado desfez com isso. Não, o pecado ele não retirou a imagem de Deus do ser humano. A imagem de Deus no ser humano é aquilo que confere ao ser humano esse valor intrínseco como pessoa, essa sacralidade da vida humana. O pecado distorceu isso. O pecado estilhaçou essa imagem, mas o pecado não removeu a imagem. Então, todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou, ou os criou. Então, essa imagem e semelhança de Deus, ela faz parte, então, do ser humano. Homem e mulher têm um valor dado por Deus, um valor intrínseco, não por aquilo que ele tem a oferecer, por aquilo que ele possa fazer ou qualquer coisa assim, mas simplesmente pelo fato de quem ele é, tem um valor dado por Deus, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos têm isso, todos são iguais. Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 26, de um só ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Isso significa que Deus esteve envolvido não só na criação do homem, do ser humano, da raça humana, poderíamos dizer assim, mas Paulo está dizendo que Deus, de certa forma, misteriosa para nós, está envolvido com a criação de cada ser humano, de cada pessoa. E talvez é isso que o salmista diga lá no Salmo 139, quando ele diz que Deus formou o ser dele no interior da sua mãe. Deus foi aquele que esteve ali como se estivesse tecendo o seu ser lá no interior da sua mãe. É isso, de alguma forma misteriosa, a Bíblia nos diz que todo ser humano, todas as pessoas, Deus está participando desse ato de formação, de nascimento e, portanto, todos são iguais, têm a imagem e semelhança de Deus. Um outro fundamento dessa igualdade é o fato de que todos são não só iguais no seu valor, como criados à imagem e semelhança de Deus, mas todos são iguais também no seu pecado. Todos são igualmente pecadores e carecem da graça de Deus. Nós conhecemos, se você é cristão, há algum tempo, possivelmente você já ouviu esse versículo tão conhecido de Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há ninguém que escape dessa condição. Todos são pecadores. Você e eu e todo o restante da raça humana somos pecadores. Então todos somos iguais, não só no nosso valor como criados à imagem e semelhança de Deus, mas todos somos iguais também na nossa condição de pecadores. Todos somos pecadores.
Aí existe um outro fundamento ainda, além disso. Todos só alcançam a salvação através da graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, também textos muito conhecidos, onde nós lemos assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, todos nós só podemos ser salvos da mesma maneira, pela graça de Deus. Não é por aquilo que nós fazemos, não é pelos nossos méritos. Não há meritocracia na salvação. Não são meus méritos. É a graça e bondade e misericórdia de Deus. É isso que Paulo diz lá no capítulo 2 dessa carta aos Efésios. Logo no comecinho do capítulo ele vai dizer que todos nós estamos nessa mesma condição, mortos em nossos delitos e pecados. Depois ele vai falar que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos estendeu essa graça por meio de Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, todos são pecadores, todos pecaram, todos têm acesso a Deus da mesma maneira pela graça de Deus. Isso é o suficiente para dizermos que todos somos iguais. A igualdade da raça, a igualdade dos seres humanos em valor. Evidentemente, há funções diferentes que são atribuídas a nós, e inclusive funções diferentes em relação ao gênero, muito embora isso seja uma coisa tão, hoje em dia, discutida, mas há funções diferentes, evidentemente. A mulher, ela tem um físico diferente do homem, inclusive que foi feito, biologicamente construído por Deus, para desempenhar certas funções, como dar à luz, por exemplo. Hoje em dia, é lógico, estão tentando modificar aí uma série de coisas para tentar fazer com que o homem possa dar à luz. Mas isso, ainda que consigam fazer isso, isso não é parte do desenho, isso não é parte do design, isso não faz parte do modo como o homem foi criado e como ele foi feito. Há funções diferentes, no entanto, todos são iguais. Se todos são iguais, por que tem tanta desigualdade no mundo? Essa é a pergunta que a gente se depara. Por que tem tanta desigualdade no mundo? A gente não precisa ser desse lado ou daquele, do outro lado do espectro político para entender isso, gente. Isso daí é uma coisa simplesmente de observação no nosso mundo, no nosso país, na nossa cidade. Não precisa ir muito longe para entender a questão da desigualdade no mundo. E as desigualdades, chamadas desigualdades sociais, elas têm diversas causas. Às vezes a gente tende a buscar uma resposta simples para esse tipo de coisa, mas não é só uma a causa das desigualdades. E um exemplo disso para mim está num livro que eu li há muitos anos e se tornou um dos meus romances favoritos. Não é um livro cristão e a história não é sobre a fé ou sobre o cristianismo, é a história sobre uma família na Índia. O nome do livro é A Cidade da Alegria e o autor desse livro, o escritor, chama-se Dominique Lapierre. E ele escreveu esse livro já há muito tempo e ele descreve o movimento migratório de uma família do norte da Índia para uma cidade muito populosa da Índia, eu acho que era Mumbai, com milhões e milhões de habitantes ali. E ele descreve como que aconteceu isso. Essa era uma família de fazendeiros, eles viviam da terra, eles tinham o seu rebanho, eles viviam bem naquele estilo rural em que eles estavam, mas viviam bem, eram felizes. Há gerações que essa propriedade passava de pai para filho, eles cuidavam dessa terra. No entanto, com o decorrer dos anos, aquela região começou a ser afetada cada vez mais, a cada ano mais intensamente por uma seca cruel. E eles foram perdendo aos poucos, eles tentaram sustentar-se, mas eles foram perdendo aos poucos os seus recursos, os rebanhos foram morrendo, eles chegaram a um momento em que eles não tinham uma outra alternativa a não ser venderem a terra por um valor muito baixo, abaixo daquilo que aquilo valeria, e
tentarem a sorte numa cidade grande. Então eles fazem esse movimento migratório, vão parar nessa cidade grande, passam dias vivendo literalmente na rua, no meio dos carros da cidade grande, tentando conseguir documentos, conseguir emprego. No final das contas eles vão parar em alguma favela daquela cidade e ali eles tentam reconstruir a sua vida no meio daquela miséria e de todas aquelas coisas, e se deparam com toda a discriminação, o preconceito e todas essas coisas que as pessoas enfrentam. E eu lembro quando eu vi essa história, eu falei assim, meu Deus, é isso. Isso é uma história que representa a história de milhões de famílias ao redor do mundo. Representa a história de milhões de pessoas, inclusive no próprio Brasil, que fizeram esse movimento migratório para grandes cidades e que vivem em condições precárias. Algumas delas conseguiram, de pai para filho, e passar e superar tudo isso e construir uma vida aqui, mas outras não conseguiram. Então, a desigualdade social, a pobreza e a miséria têm causas diversas. Elas muitas vezes são situações assim, situações geopolíticas, como uma seca prolongada em uma determinada região que força as pessoas a saírem daquela região, guerras, conflitos armados, catástrofes naturais. Essas coisas, então, acabam causando um desequilíbrio muito grande em um determinado momento e algumas pessoas não conseguem se recuperar, ou demora muito para as pessoas se recuperarem disso. Nós tivemos aqui um movimento muito grande de pessoas vindo para o Brasil, algumas delas fugindo da situação após o terremoto no Haiti, depois outras pessoas fugindo de situações adversas no continente africano. Nós tivemos um grande influxo de pessoas vindo da Síria, todas elas como fruto dessas situações que escapam do controle da pessoa. E a pessoa que às vezes tem uma casa, tem um emprego, tem a sua vida ali em ordem, de repente perde o chão, perde tudo e tem que ir para um outro lugar onde ela não tem quase nada e ela se vê muitas vezes em situações de pobreza ou de miséria. Outra coisa são falta de habilidades. Muitas pessoas de fato não têm habilidades, e não têm habilidades nem sequer de lidar com os seus recursos e com essas coisas. Eles não aprenderam, não tiveram acesso a uma boa educação ou a uma série de coisas, e isso então impede muitas vezes dessas pessoas de romperem com esse ciclo da miséria e da pobreza, e elas continuam então nessa situação de desigualdade. Escolhas pessoais também podem ocasionar isso. Muitas vezes as pessoas fazem escolhas erradas, e aí não só elas, mas os seus filhos e os filhos dos seus filhos colhem os resultados dessas escolhas. Há também a questão de muitas injustiças no nosso mundo, muitas vezes os tribunais e aqueles que têm o poder não agem de maneira justa. E no meio disso tudo o que a gente encontra é o pecado. O pecado parece que está envolto em muitas dessas situações e muitas dessas coisas. É interessante quando a gente lê a Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma série de ensinamentos que vão falar exatamente de situações de pobreza e de situações em que as escolhas erradas podem levar à ruína, podem levar à miséria, podem levar à pobreza, né? Principalmente no texto de Provérbios, alguns textos da própria Torá e alguns dos profetas vão falar e vão alertar sobre essa possibilidade, mas também a Bíblia fala sobre a questão de pessoas que se enriqueceram de maneira ilícita. É interessante isso, porque a gente encontra uma visão bíblica bem curiosa. Por um lado, a Bíblia apresenta situações de pobreza que são fruto de escolhas erradas, de pecado e coisas assim, que levam à ruína, que levam à pobreza, a pessoa nunca prospera por causa disso. Por outro lado, a Bíblia apresenta situações de prosperidade ou de riqueza como fruto da graça de Deus, da bondade de Deus, da atuação de Deus na vida daquela pessoa, e a pessoa colhendo o fruto do seu trabalho e da sua generosidade e prosperando e tudo mais. Ao mesmo tempo, às vezes, a Bíblia fala da riqueza como fruto de coisas erradas, de pessoas que são desonestas, e vai dizer assim, que nós não devemos invejar a riqueza dessas pessoas, que nós não devemos ficar olhando, colocando os nossos olhos nessa riqueza, porque, na verdade, essas pessoas também estão indo para a ruína. E fala dos pobres como bem-aventurados, como pessoas que são abençoadas e agraciadas por Deus. Então, há uma teologia bíblica muito grande que não dá para a gente colocar ela numa caixinha quando se trata dessas coisas. Parece-me o seguinte, que ao invés de ficar explorando as causas da desigualdade social, a Bíblia parece-me mais interessada em nos ensinar como lidar com as pessoas nesse mundo e com essas desigualdades. Por exemplo, em Provérbios 22:2, diz assim, o rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos.
o rico e o pobre. O Senhor é o Criador de ambos, eles têm isso em comum, eles são iguais, em outras palavras, diante de Deus. Então, como é que nós devemos lidar com as desigualdades no nosso mundo? Eu quero propor aqui algumas ideias. A primeira delas é o seguinte: nós devemos tratar a todos de modo igual e imparcial. Devemos tratar a todas as pessoas com as quais nós temos a oportunidade de nos relacionar de maneira igual e imparcial. Em Atos 10, 34, nós vemos Pedro dizendo que Deus não trata as pessoas com parcialidade. É assim, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Olha, eu vou tratar você melhor por causa disso e você pior por causa disso. Não, Deus não trata as pessoas com parcialidade. Em Levítico capítulo 19, versículo 15, diz assim: não cometam a injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Nota, não cometam injustiça. Tratem tanto o pobre como os poderosos da mesma maneira aqui, não favoreça nenhum dos lados. Deuteronômio 1:17 diz assim: não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Tiago vai mais além e vai dizer o seguinte, capítulo 2, versículos 3 e 4. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. O que Tiago está dizendo aqui? Que quando nós favorecemos o rico e quando nós desfavorecemos o pobre, os critérios que nós usamos para isso são critérios errados, são critérios no fato de que uns têm e outros não têm, e nós julgamos então as pessoas e o seu valor baseado nessas coisas. Mas como nós vimos, o valor do ser humano não está nas coisas que ele possui, naquilo que ele tem, mas naquilo em quem ele é. Portanto, todos precisam ser tratados com igualdade, sem parcialidade. Devemos tratar a todas as pessoas de maneira igual. Segundo, nós precisamos ajudar a aliviar o sofrimento daqueles que são menos favorecidos. Precisamos ajudar. Em alguns momentos na vida é possível, ou para algumas pessoas, não só em alguns momentos, talvez durante toda a sua vida, é possível que elas tenham mais recursos do que as pessoas ao seu redor. O que fazer com isso? A Bíblia nos ensina. E em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 12 a 15, olha só o que Paulo está dizendo. E ele diz isso no contexto da arrecadação, de uma ajuda, de um auxílio, para uma igreja que estava passando por necessidades. Ele diz assim: porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Preste atenção nisso, Paulo está dizendo dessa contribuição, dessa ajuda, desse auxílio. Ele diz assim: a oferta será aceita baseado naquilo que a pessoa tem. Deus não está pedindo para ninguém dar aquilo que não tem, é baseado naquilo que a pessoa tem. Ele diz assim: não se trata de fazer com que outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, ele está pedindo ajuda para algumas pessoas que estão em necessidade. Ele fala assim: se você não tem para dar e eu colocar pressão para que você dê, você vai ficar sobrecarregado. A oferta é para aqueles que têm para dar, para aqueles que podem ajudar. Então, você dá daquilo que você tem, Paulo está dizendo, para que haja o quê? Igualdade. Ele diz assim: nesse momento, a abundância de vocês, ou a abundância que vocês têm, supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Olha só o que Paulo diz assim: hoje vocês têm a oportunidade de contribuir, hoje a abundância de vocês vai suprir a necessidade de alguém. Lá na frente, é possível que a abundância dessa pessoa venha a suprir a sua necessidade. Ele diz: assim haverá igualdade. Como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Não é lindo isso?
Paulo está ensinando aquela igreja, está ensinando a nós que nós devemos socorrer as pessoas, que nós devemos repartir para que não haja entre nós pessoas com necessidades, passando fome, vivendo na miséria. Essa é a maneira como nós devemos pensar e é assim que nós devemos fazer. É muito interessante porque boa parte das leis mosaicas tem a ver justamente com esse cuidado de Deus e com Deus falando para o seu povo dessa responsabilidade, a gente pode dizer, uma responsabilidade social, uma responsabilidade de cuidado para com aqueles que são os mais vulneráveis na sociedade, os menos favorecidos, os órfãos, as viúvas, os pobres e os estrangeiros, ou nós poderíamos dizer, no nosso mundo atual, os refugiados. E há uma série de leis, tanto nas leis mosaicas, quanto nós vamos encontrar isso nos profetas, no aspecto da denúncia dos profetas, porque o povo não estava obedecendo às leis de Deus, mas essas leis revelam o coração de Deus, e o cuidado de Deus, e a vontade de Deus para que o seu povo seja generoso e pronto a repartir. Deuteronômio 15, 11, veja só o que diz aqui: sempre haverá pobres na terra, portanto eu ordeno a vocês que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Olha o que Deus diz, sempre vai haver pobre na terra. Então pense numa coisa, enquanto nós vivemos nesse mundo, enquanto Jesus não voltar e transformar esse mundo e a história e todas as coisas, sempre vai haver pobre na terra. Não entra nessa ideia utópica de que você e eu vamos acabar com a pobreza. Não vamos, isso não vai acontecer. Isso é uma utopia que nunca vai se concretizar, ok? Sempre vai haver pobre na terra. Mas Deus diz assim, então Ele ordena ao seu povo, abra o coração para o pobre, abra o coração para o necessitado, abra o coração para socorrer as pessoas que têm necessidade. Então essa é a segunda coisa que nós devemos fazer nesse sentido de lidarmos com a desigualdade. Terceiro, nós precisamos repensar o nosso próprio estilo de vida. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante, inclusive no nosso mundo hoje. Eu não sei se você já reparou, mas quantas vezes nós consumimos demais ou consumimos coisas que de fato nós não precisamos. Nós precisamos repensar, então, os nossos hábitos, nós precisamos repensar o nosso consumo, nós precisamos repensar o nosso acúmulo de coisas. Eu gosto de algo que o Richard Foster disse certa vez, eu li, na verdade, em um dos seus livros, e nunca me esqueci disso. Foi uma daquelas coisas também que impactou a minha vida naquele momento, e eu não lembro mais nada do que ele falou naquele livro, mas eu lembro disso. E o que ele disse? Ele disse o seguinte: nós precisamos aprender a viver de maneira simples, para que outras pessoas possam simplesmente viver. Quero repetir isso. Precisamos aprender a viver de maneira simples, ou mais simples, para que outras pessoas possam simplesmente viver. Quando nós olhamos essa disparidade que há entre aquelas pessoas que têm muito mais do que elas precisam, que têm muito mais do que elas vão conseguir utilizar durante toda a sua vida, e aquelas pessoas que não têm absolutamente nada, que vivem em absoluta miséria, nós entendemos o que o Richard Foster está falando aqui. É preciso que algumas pessoas simplesmente abram mão, mesmo que elas tenham, mesmo que você diga assim, mas é o meu dinheiro, foi o meu trabalho, eu não estou roubando, isso tudo é honesto, mesmo que seja assim, é preciso que a gente abra mão, então, do nosso direito de ter e acumular todas essas coisas que nós não precisamos, para que algumas pessoas tenham o direito de simplesmente viver, de simplesmente terem como subsistir, de simplesmente terem o necessário para viver. Nós precisamos repensar, então, o nosso estilo de vida, e é nesse contexto que Paulo dirige essas palavras que eu li no início desse sermão, em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 a 19, quando ele diz: ordene aqueles que são ricos nesse mundo, aqueles que têm mais do que eles precisam, ordene a eles para que eles sejam generosos, para que eles não coloquem o seu coração nas riquezas. Note que Paulo diz que essa pode ser
ser uma armadilha tanto para o pobre quanto para o rico. O pobre pode ficar pensando assim, se eu tiver mais dinheiro, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ele pode ser uma armadilha, ele pode ficar correndo atrás da riqueza, Paulo fala assim, como uma ilusão. O rico pode dizer assim, eu tenho tanto dinheiro que eu não preciso mais de nada, nem de ninguém, ele se torna arrogante. Paulo diz assim, não coloque a sua esperança nessas coisas, elas são incertas, não coloque a sua esperança no dinheiro. Mas se você tem dinheiro, Paulo fala assim, pratique boas obras, seja rico na generosidade, seja rico no repartir. Fazendo isso, Paulo diz, você vai acumular um tesouro no céu, ou seja, um tesouro onde ninguém pode roubar, onde um tesouro, o único tesouro seguro que você pode ter, você vai acumular. E o que eu acho mais interessante é como Paulo termina isso, ele diz assim, e não só isso, mas vocês alcançarão a verdadeira vida. E quantas pessoas têm tanto dinheiro e tem tanta coisa e tem tantos bens e acumularam tantas coisas e ainda não descobriram a verdadeira vida, vivem correndo atrás de coisas para satisfazerem as suas vidas e elas podem descobrir a verdadeira vida justamente no repartir, no ajudar, no compartilhar, no viver de maneira simples ou mais simples para que outros possam simplesmente viver. E por último, a verdadeira resposta para a desigualdade está em Cristo. É somente em Cristo. Não é num sistema político ou partidário ou ideológico que nós vamos desfazer com as desigualdades. Não adianta você se iludir com isso. As desigualdades só serão desfeitas por meio de Cristo. A igualdade que Deus conferiu a nós como seres humanos criados à sua imagem e semelhança, que foi estilhaçada pelo pecado, como eu disse no começo, que foi distorcida pelo pecado, que fez com que nós nos tornássemos pessoas egoístas, buscando só os nossos próprios interesses. Tudo isso só é transformado por meio de Cristo Jesus. Em Cristo e somente por meio de Cristo é que nós vemos as nossas diferenças desaparecerem. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28, Paulo diz, para aqueles que conheceram Cristo e que receberam Cristo e que se tornaram filhos de Deus por meio de Cristo. Ele fala, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Em Cristo as nossas diferenças desaparecem. Em Cristo não há mais escravo nem livre, não há mais o rico e o pobre, no sentido de que os dois se encontram unidos em uma família e são irmãos na fé, pertencem a esse mesmo Deus e Pai. Então as suas diferenças precisam desaparecer, eles estão juntos ali. Não há mais o judeu nem o grego, essas diferenças étnicas desaparecem. Não há mais, eu não olho mais para o meu irmão pelos olhos da minha etnia, ou da minha raça, ou da cor da minha pele. Eu olho agora para o meu irmão pelos olhos de Cristo, que revestiu a minha vida. Eu me vesti de Cristo, Paulo diz aqui, porque eu agora pertenço a Ele. Então é com os olhos de Cristo que eu devo olhar para outra pessoa. Eu já não trato mais as pessoas com essa diferença de gênero, homem e mulher. Claro, eu continuo sendo homem em Cristo e a mulher continua sendo mulher em Cristo. Mais ainda, eu acredito que a nossa masculinidade e a feminilidade, elas são completamente restauradas em Cristo. A Bonhoeffer costumava dizer uma coisa interessante, ele fala assim, que ser cristão é você ser humano de verdade, é recuperar a humanidade. Então, todas aquelas coisas que estavam desregradas ou manchadas, maculadas pelo pecado, em Cristo elas vão sendo refeitas e nós vamos descobrindo verdadeiramente a nossa humanidade e quem nós somos como homem ou como mulher, mas essas coisas não representam mais diferenças entre nós, não representam mais motivos para ficarmos brigando por causa de etnia ou de gênero ou de status social. Em Cristo nós nos tornamos um, as diferenças desaparecem. Colossenses 3,11, Paulo diz a mesma coisa, ele fala assim, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas em Cristo. Mas Cristo é tudo e está em todos, porque Cristo está em todos nós.
que recebemos a Ele pela fé e que nos tornamos filhos de Deus, então a nossa vida muda, as diferenças devem desaparecer, nós encontramos e recuperamos a igualdade. As desigualdades devem desaparecer em Cristo. Não significa que uma vez que nós nos tornamos cristãos, todo mundo vai ser rico, ou todo mundo vai ser pobre, ou qualquer coisa assim. Eu não estou falando isso. Isso está bem claro aqui nas palavras que eu li, inclusive, aqui para vocês. Tanto quando Paulo fala para os cristãos de Corinto sobre a ajuda, ele está falando de pessoas que tinham mais e outras pessoas que tinham menos. Quando Paulo está falando sobre os cristãos, que ele está direcionando a Timóteo para lidar com os cristãos lá na cidade de Éfeso, ele vai falar assim, tem pessoas que são pobres e tem uma tentação, que é correr atrás do dinheiro como esperança. Ajude elas a serem contentes com aquilo que elas têm, a não entrarem nessa ilusão. Tem pessoas que são ricas e que têm a tentação de colocarem esperança no dinheiro, e ajude essas pessoas então a não serem arrogantes, não colocarem esperança no dinheiro, mas serem ricas em generosidade e boas obras. Ou seja, é óbvio que mesmo na igreja e mesmo entre cristãos você vai ter pessoas que têm mais e pessoas que não têm tanto assim. No entanto, o que nós precisamos fazer é recuperar esse senso de que as desigualdades em Cristo, elas devem começar a desaparecer, e isso deve começar a partir de nós. Isso significa que nós, cristãos, deveríamos ser os mais prontos e os mais dispostos a trabalhar para que essa separação gritante entre aqueles que têm demais e aqueles que não têm nada, para que isso pudesse diminuir em nosso tempo. Não que a gente vai acabar com a pobreza, como eu disse, mas para que a gente pudesse sinalizar esse reino vindouro de Deus, quando todas essas coisas de fato serão eliminadas. Então a conclusão que eu tenho é a seguinte: como cristãos nós precisamos entender que quer tenhamos muito ou pouco, nós devemos ser agradecidos por aquilo que temos, aquilo que Deus nos permitiu. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, o rico e o pobre têm isso em comum, o Senhor é o Criador de ambos. Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco, sejamos agradecidos por aquilo que temos. Sejamos generosos. Ninguém tem demais que não precise, às vezes, de alguma ajuda, e ninguém tem de menos que não possa ajudar. Todos nós podemos e todos nós podemos ser generosos. Sejamos generosos com aquilo que nós temos. E tratemos a todas as pessoas com dignidade. Tratemos todas as pessoas com respeito. Tratemos todas as pessoas sem parcialidade. Não vamos fazer acepção de pessoas, não vamos fazer nenhum tipo de coisa que venha diminuir as pessoas por aquilo que elas são, pela sua cor da pele, ou por seu status social, por a sua etnia, ou por o seu gênero. Vamos tratar todas as pessoas com dignidade, com respeito, sem imparcialidade, porque todos somos iguais, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fazendo isso, então, nós vamos estar fazendo essa revolução silenciosa do coração, do reino de Deus, nesse mundo que nós vivemos. Vamos orar juntos. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs, pela Tua igreja, por todos aqueles que me ouvem. Eu peço que o Senhor nos ajude a entender essas coisas e que o Senhor venha nos convencer, ó Deus, através da Tua palavra, do fato de que todos somos iguais, de que nós não devemos tratar as pessoas com diferença, que nós não devemos tratar as pessoas com parcialidade, que nós não devemos tratar as pessoas fazendo acepção por qualquer coisa que seja, Senhor, mas que nós possamos tratar as pessoas, todos os seres humanos, cristãos e não cristãos, não importa qual seja a sua religião, todos os seres humanos, que possamos tratá-los com a dignidade que foi conferida a eles, tão somente pelo fato de que foram criados à Tua imagem e semelhança. E que, ao fazermos isso, possamos sinalizar o Teu reino, o reino vindouro, o reino onde tudo vai ser refeito e todas as coisas serão transformadas e do qual nós seremos participantes e viveremos na presença do Senhor para sempre. Mas até que venha o reino, que nós possamos trabalhar e que nós possamos viver as nossas vidas e, através das nossas atitudes, sinalizar o reino. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, para a Tua glória e honra. Amém e amém. É isso aí, gente. Como vocês sabem, eu gosto muito do U2, e o U2 tem uma música que a letra da música diz exatamente isso que eu acabei de orar. Ela diz assim: eu acredito no reino vindouro, quando todas as cores vão se fundir em uma só. Mas eu ainda estou correndo. Eu acredito nisso. Nesse reino vindouro, todas as diferenças desaparecerão por completo, assim como elas desaparecem quando nós estamos em Cristo. Elas desaparecerão. Não chegamos lá ainda,
Por isso, que continuemos correndo nessa direção. Fracos são, venham à fonte, imergir no seu coração a dor e a tristeza, lavadas serão profundas no amor de Deus, profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão profundas no amor de Deus, profundas no coração, cantamos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor Jesus. Santo Espírito vem, Santo Espírito vem, vem Santo Espírito de Deus, Santo Espírito vem sobre nós com teu poder, Santo Espírito vem sobre nós, Senhor, vem sobre
É isso aí, gente. E assim a gente vai chegando ao final de mais uma reunião. A gente teve o prazer de ouvir da palavra de Deus. Essa palavra que é tão preciosa, que ela vem nos desafiar e que ao mesmo tempo ela vem nos confortar e ao mesmo tempo ela vem nos ensinar. E que a gente então possa aproveitar muito de tudo que foi dito. Que a gente possa aproveitar também essas oportunidades que a gente teve de cantar. A gente lembrar que o que a gente cantou fala sobre aquele que é o nosso mestre, aquele que veio entregar sua vida por nós, para que dessa forma a gente possa ter vida de fato. E se essa mensagem, ela falou contigo, tem um QR Code aqui embaixo, entra em contato com a gente quer ouvir de você, a gente quer ser bênção para você, a gente quer andar junto contigo, então não deixa de entrar em contato com a gente, beleza? E se ela falou contigo também, manda para alguma pessoa, compartilha esse vídeo com pessoas, porque dessa forma outras pessoas também podem ouvir e podem ser desafiadas por essa palavra que fala tanto com a gente. E é dessa forma que a gente vai terminando hoje. Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra ela vem dessa forma. A Tua palavra vem falar com cada um de nós, mesmo nós sendo diferentes em tantas coisas, mas a Tua palavra é para cada um de nós. A Tua palavra, ela vem nos atrair. Nós te agradecemos pela Tua morte, Jesus, porque a Tua morte de cruz nos atraiu. Meu Pai, nos ajuda a que a gente seja bênção para outras pessoas, a que a gente olhe para o diferente e que a gente ame. Nós te agradecemos, meu Pai, porque nós somos necessitados de Ti, que a gente sabe que não é a gente mesmo, que a parada não é sobre nós, mas a parada é toda sobre Ti. Nós te agradecemos por quem Você é, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso aí. Que você tenha um excelente domingo e uma excelente semana e que você realmente possa caminhar nos passos de Cristo para que dessa forma você seja um presente para o mundo. Deus abençoe.